Capítulo 28. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Então Aques mandou chamar Davi e lhe declarou: Quero te dizer que escolhi a ti e a teus homens para vir e lutar ao meu lado nesta guerra. Replicou Davi a Aques: Então tu saberás que teu servo é capaz de fazer. Diante do que Aques respondeu: Muito bem, eu te colocarei como minha guarda pessoal e permanente. Samuel já havia morrido há algum tempo e todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. Entre mentes, os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: Procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e consulte-a. E prontamente os servos lhe informaram: Há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e ao cair da noite foi com 2 dos seus servos falar com a tal vidente, e lhe disse: Rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. A mulher, porém, lhe replicou: Tu bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os médiuns e adivinhos, porque armas uma cilada para que eu seja morta. Então Saul jurou-lhe por Iavé, o nome do Senhor, declarando: Tão certo como Iavé vive, nenhum mal te sucederá por causa desta tua atitude para comigo. Questionou-lhe a mulher: Pois bem, a quem desejas que eu faça subir? E ele rogou-lhe: Faz-me subir Samuel. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: Por que me enganaste? Tu és Saul. Em seguida o rei a acalmou, afirmando: Não temas, revela-me o que estás vendo. Então a mulher explicou-lhe: Observo Elohim, um ser divino que sobe da terra. Então Saul quis saber mais e lhe indagou: Qual a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: É como um homem idoso, vestindo um manto, está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel, ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. Samuel disse a Saul: Por que me perturbaste, fazendo-me subir? Saul explicou-lhe: Estou profundamente angustiado, porquanto os filisteus pelejam contra mim, e Deus se afastou da minha pessoa, e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes no que devo fazer. Então Samuel disse: Por que me indagas sobre isso, se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? O Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, o teu próximo. O Senhor te fez isto hoje, pois não obedeceste à sua palavra e não executastes as suas ordens de juízo e grande ira sobre os amalequitas. E, portanto, o Senhor entregará a ti e todo o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Naquele mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, tomado de incontrolável pavor por causa das palavras de Samuel. Suas forças se esvaíram do seu corpo, pois também ele não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher se aproximou de Saul e constatou que ele estava absolutamente perturbado, procurou acalmá-lo, dizendo: A tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva. Deixa-me servir-te um pedaço de pão. Come e recupera as tuas forças para seguir o teu caminho. Porém Saul não aceitou, alegando: Não comerei. Mas seus servos e a mulher conseguiram convencê-lo
e ele a atendeu. E levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda, e sem demora o matou, e pegou também farinha, amassou-a e assou pães sem fermento. Então serviu a Saul e aos que estavam com ele. Todos comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Capítulo 29. Os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte que existe em Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e sua milícia marchavam na retaguarda com Aques. Então os comandantes dos filisteus questionaram: "Que estão fazendo aqui estes hebreus?" E Aques lhes explicou: "É Davi que fora servo de Saul, rei de Israel. Há mais de 1 ano que está comigo, e não encontrei nele nenhum motivo de censura, desde o dia em que passou a servir-me até este momento." Os líderes dos filisteus se opuseram a ele e solicitaram a Aques: "Manda que este homem vá embora, que retorne à cidade que tu lhe designaste. Não venha ele conosco à batalha, para que não se volte contra nós em meio ao combate. Pois como agradaria ele mais ao seu senhor, senão com a cabeça dos homens que temos aqui? Ora, por acaso não é este aquele Davi de quem se cantava dançando? Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares." Diante disso, Aques mandou chamar Davi e lhe declarou: "Tão certo como vive Yahvé, tu és leal, e eu gostaria que entrasses e saísses comigo no acampamento, porquanto não encontrei nada que pudesse manchar tua honra, desde o primeiro dia em que nos associamos até o presente momento. Mas não és bem visto pelos príncipes e comandantes do meu povo. Por esse motivo, peço-te que voltes para a tua cidade em paz, a fim de que não desagrades aos príncipes e chefes dos filisteus." Então Davi indagou a Aques: "Que te fiz eu de censurável desde o dia em que entrei ao teu serviço até agora, que justifique a impossibilidade de eu combater ao lado do meu senhor e rei contra os meus inimigos?" Respondeu Aques a Davi: "É verdade que tu me tens sido leal e benéfico como um anjo de Deus. Só que os líderes filisteus rogaram terminantemente: não é possível que ele vá à guerra conosco. Parte, por favor, amanhã cedo ao raiar do dia, com aqueles servos do teu senhor que vieram contigo, e ide para a cidade que vos designei. Não guardes no teu coração, contudo, nenhum ressentimento, porquanto tens me feito muito bem." Sendo assim, Davi e todos os seus soldados colocaram-se em pé logo de madrugada e partiram ao raiar do dia a caminho da cidade que os filisteus lhes haviam designado. Aques e seu exército subiram rumo a Jezreel. Capítulo 30. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag no 3º dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe, devastado e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As 2 mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas: Ainoã da cidade de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: "Rogo-te, traze-me depressa o éfode, colete sacerdotal." Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: "Perseguirei esse bando de invasores? Alcançá-los-ei?" E a resposta foi: "Sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros." Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns.
porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Davi lhe indagou: a quem pertences e de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território das famílias de Calebe, e incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás nem me entregarás às mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus, da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados, e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante do outro gado, e exclamavam: este é o despojo de Davi. Então Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e aos soldados que estavam com ele. Ao se aproximar com sua tropa, Davi os saudou. Mas alguns homens avarentos e de mau caráter que tinham ido com Davi protestaram: visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos lhes deve ser entregue, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos, que os recebam e se vão. No entanto, ordenou Davi: de modo algum, irmãos meus, não agireis assim com o que nos deu Yahvé. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem, com sensatez, concordaria com o que estáis desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão equitativamente. Davi fez deste princípio um decreto e uma ordenança específica para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo de guerra como presente aos anciãos de Judá, seus amigos, segundo as suas cidades, com esta mensagem: aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Yahvé. Aos de Betel, aos de Ramote do Sul, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos das cidades dos Jeramelitas e aos das cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Corazã e aos de Atasse, e aos de Hebron e aos de todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam pousar. Capítulo 31. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os soldados de Israel foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus pelejaram contra Saul e sua família e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul, e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos e antes de me matar, me humilhem ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então imediatamente Saul puxou sua própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro constatou que Saul estava morto, lançou-se de igual modo sobre a sua espada e também suicidou-se ao lado do seu rei. E assim sucedeu que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia.
Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão viram que os homens de Israel haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. E os filisteus vieram e estabeleceram suas moradias nelas. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas, e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, a fim de proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e pregaram seu cadáver decepado na cabeça das muralhas de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade tomaram conhecimento do que os filisteus haviam feito a Saul e aos seus, os mais corajosos dentre o povo foram durante a noite a Bet-Sean, tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos e o levaram para a cidade de Jabes, onde os cremaram. Depois recolheram seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias.